para você que acompanha a gente aqui na TV Câmara Guarulhos. Está no ar mais um programa Ponto de Vista. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre a multiartista Anúbia Messias, que faz música, poesia e cinema aqui em Guarulhos. Anúbia, prazer receber você aqui na TV Câmara. Olá, prazer o meu. Anúbia, você veio bem pequenininha aqui para Guarulhos, né? Passou sua vida inteira, cresceu aqui na cidade. E você faz diferentes formas de arte, né? Tanto cantando, fazendo rap, cinema. Como é que você começou, de fato, a se envolver com o setor cultural? Você sempre se expressou assim de maneira artística? Sim, então, eu nasci em Vila Prudente, mas eu vim pra cá muito, né, recém-nascida com a minha família. E a minha família tem um histórico de muita pobreza, então a minha família saiu de Pernambuco pra morar aqui em Guarulhos, né, pra trabalhar. Então, quando eu nasci, minha mãe fala que eu sou gêmeos, né? Então, meu irmão não se parece nada comigo. Inclusive, quando eu tinha 10 anos de idade na escola, né, no ensino fundamental, eu já dançava muito, então ganhava competições de dança, de música. E aí foi onde eu entendi que ali se tratava mais do meu gênero, da minha pessoa, da minha singularidade, do que ser uma criança comum, porque eu não era dada como uma criança comum, né? Então eu fui crescendo, 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 e entendi que eu tinha necessidade de cantar, de fazer poema e de fazer cinema, né? Só que até então o cinema não estava presente na minha vida, né? Até então teve um dia que eu saí, que eu tive uma fase bem difícil, né? Um pouco antes da pandemia, eu tentei um suicídio ali na região da Luz. E aí chegou um moço chamado Diego que ele falou assim, não faça isso. Acho que você pode se inscrever lá na Rua Solon, né, no Bom Retiro. Lá tem uma instituição que se chama Instituto Criarte TV Novas Mídias. E aí ele falou assim, você pode ir lá, se inscrever, fazer as provas, e você pode concorrer a uma vaga de direção de arte cinematográfica, né? E aí eu fiquei muito encantada, porque aí foi estalo na minha vida. Eu falei, não, acho que eu preciso fazer alguma coisa por mim, pela minha família, e por uma questão do pessoal mesmo, né, de realizações. E aí eu fui lá, bati lá, lembro como se fosse ontem, e falei, ai, tem vaga, tal. No mesmo dia que eu pensei em fazer isso, eu tive essa oportunidade, né, de Deus, né, não sei, algo maior. E aí eu fiz a prova, passei, fiz a entrevista, fiz tudo certinho. E aí eu me formei em direção de arte cinematográfica e lancei meu curta-metragem Entre os Lençóis, no qual você vai me mencionar. E quanto tempo que você ficou estudando no Instituto? Na verdade, era pra fazer um ano e meio, só que com a pandemia, foi feito um ano e meio, presencial, e aí eles tiveram que prolongar por conta das atividades que estavam em falta por conta da pandemia, então levou aí 2 anos. Fala um pouquinho então, a gente estava comentando, né? Você tem 2 curta-metragens, que você Sim. atuou como diretora, Entre os Lençóis foi o primeiro, em 2020, né? Você declama Isso. um poema junto com a sua família. Fala um pouquinho da concepção desse trabalho, você pensou isso dentro do Instituto mesmo? Ele retrata um pouquinho esse momento que foi uma mudança absurda na sua vida? Sim, acho que essa ruptura aconteceu quando eu morava com minha mãe, e aí o filme foi realizado na casa do meu pai. E aí eu não tinha, na verdade, eu não tinha nem convivido com meu pai nunca, né? Porque a minha mãe é uma mãe solo, né? Foi mãe solo e ainda é. E aí, nesse período que eu fui morar com meu pai, eu escrevi Entre os Lençóis porque eu sentia necessidade de falar sobre o que seria uma travesti na pandemia, né? E aí, dentro desses parâmetros, junto com as minhas amigas, eu entendi que a pandemia sempre existiu por corpos como os meus, né? Então, a gente foi responsabilizada, ocupada por criar o HIV, por exemplo. Nós estamos no país onde mais mata pessoas trans no mundo, segundo a dado do ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Na verdade, Guarulhos é um dos municípios que mais garotas trans estão na prostituição, né? Então, Guarulhos está em primeiro lugar, segundo tá Tapaco do Carmo, e terceiro lugar, se eu não me engano, o centro de São Paulo, né? Então, eu levantei esses estudos, né, dentro desses atravessamentos que eu tive na casa do meu pai, convivendo com ele, tendo essa relação que é ótima. O meu pai sempre teve uma relação muito boa com a minha transição de gênero. E aí eu tive a oportunidade de fazer o Curto em Casa, que foi um programa pós-criar, né? E aí eu fui nesse edital, escrevi Entre os Lençóis, começava a falar: Entre os lençóis, desata-nos laços, me deu um abraço num sulfita de aço. E aí foi o boom, assim, foi a ruptura mais magnífica que eu tive na minha vida, porque eu tive a oportunidade de produzir, né, e fazer o roteiro do curta-metragem Entre os Lençóis, que foi produzido justamente na casa do meu pai, né, de maneira bem independente, de maneira barata, mas foi isso, assim, essa ruptura aconteceu quando eu já estava pensando em fazer esse curta-metragem e aproveitei o poema como base para a narrativa do filme. E é um filme que fala muito de afeto, né? Você falou desses dados tão negativos aqui no país que a gente vive, mas você tenta falar sobre esse tema, mas de uma outra ótica, né? Mostrando um afeto de uma mulher trans.
Sim, eu acho que é uma maneira mais leve de contar as histórias e de como, é, de forma política e também de forma profissional, de como eu posso atingir o público, né? Então, meu trabalho, eu tenho uma certa, né, eu tenho uma certeza de que o meu trabalho atinge a pessoa de forma não violenta, mas de uma forma mais pacífica, ou é, de uma forma mais afetiva mesmo. Acho que o afeto é a base do filme. A gente vê que atualmente tem um movimento mais forte de pessoas trans ocupando espaço no audiovisual, não só na atuação, mas também na direção, porque antigamente era muito comum que pessoas cis, inclusive, interpretassem pessoas trans no cinema, especialmente então com relação à direção, né? Você acha que hoje já tem um avanço, há mais espaço nessa área? Quais são as dificuldades hoje ainda? Na verdade, as dificuldades é que, como a gente chegou em vários lugares, isso me lembra muito o livro da Jota Mombassa, que fala Não Vão Nos Matar Agora. Que ela fala que quando quebraram a gente, nós nos espalhamos em vários lugares. Eu acho que esse termo é o termo mais correto de se falar, que a gente se espalhamos. Eu acho que como a gente chegou nos espaços, os incômodos são diferentes. Os incômodos de antes era o que não é visto é marginalizado. Então nós estamos sendo mais vistas, né? De uma maneira, de uma ruptura muito grande, muito violenta, de muita resiliência. Mas eu acho que hoje o problema maior é o incômodo, né? Então, por exemplo, a deputada federal no qual eu trabalhei, Erika Hilton, ela, por exemplo, chegou a uma fase onde ela tinha que denunciar bastantes comentários negativos na página dela. E só assim ela conseguiu ter mais paz, entende? Então acho que a gente tá causando incômodos, entende? A gente tá entrando na família, a gente tá questionando, a gente tá nos plenários, a gente tá na TV, a gente tá no cinema, a gente tá na medicina, nós estamos avançando com muita dificuldade, né? Porque há sempre um contraponto, há sempre um impedimento de fazer com que nós não acessamos esses passos. Porque se a gente for olhar, as mulheres trans travestis, né, elas não querem mais saber da prostituição. Então, por exemplo, hoje você vai numa rua, numa avenida, você encontra muito poucas. Porque elas falaram, não, eu vou entrar no concurso, amanhã eu vou entregar um currículo. Então, o que será da sociedade cisgênera, dos homens cisgênero, quando eles não nos encontrarmos na rua? Porque esse é o lugar que eles querem que a gente esteja, entende? E então esse incômodo é mais um incômodo pessoal de mulheres cisgêneras, de homens cisgêneros que constituíram uma família que, né, venhamos e convenhamos que é muitas das vezes falso moralismo, mas a gente se espalhou. Acho que a gente tá conseguindo aos poucos, mas a gente tá avançando. Você tem um curta mais recente também, que chama Ida, Travesti na Escravidão, que teve apoio do PROAC, que é o Programa de Ação Cultural da Secretaria de Cultura, Economia e Indústrias Criativas do Estado de São Paulo. Eu queria que você falasse também um pouquinho desse projeto, né? Ele está finalizado já, ainda está nessa fase de distribuição, de lançamento? Conta um pouquinho. Sim, eu tô muito feliz com esse curta-metragem, tô muito feliz com esse filme. Eu vou conseguir falar sobre o que é ser uma mulher trans negra na sociedade, e numa sociedade onde as mulheres trans e travestis estão na prostituição, o que acaba sendo uma escravidão. Porque 80 e 90% dos homens que consomem, que atribui aos nossos corpos a prostituição são homens brancos cisgêneros, da família, pátria. A gente já sabe como funciona. Então, pra mim, esse curta foi um presente espiritual. Porque eu, Anubi, conseguia ver uma criança negra de vestido branco correr na minha casa. Corria em vários lugares onde eu ia. E minha mãe também conseguia ver. Nós somos espirituais, né? Nós somos de religião de matriz africana. E aí eu falei, meu Deus, onde é essa criança? E num dia eu fui no terreiro e perguntei, quem é essa criança? E aí uma entidade, né, um preto velho, no caso que é uma entidade muito mais velha, falou que era uma criança negra transexual, não falou nesse termo, né? Dissidente que morava no sótão de uma família branca no qual a família branca cuidava. E aí eu falei, acho que eu vou contar essa história de maneira, né, de maneira curta, mas que eu vou transformar o cinema brasileiro assim como eu tornei pioneira agora, né? Eu sou a primeira pessoa trans a falar sobre os corpos dissidentes, na verdade, a interseccionalidade na escravidão, e pra mim tem sido muito orgulho. O filme foi finalizado, né? O filme foi realizado na minha casa, onde a gente criou um cenário super bonito dentro da minha casa,
pegou uma criança que se chamava Derek, né? Onde eu encontrei essa criança no metrô, né? Uma criança negra retinta, bem pequena. E eu falei pra mãe, dessa criança, eu falei, esse é o meu Ebome, né? Ebome, na verdade, o curta se trata de uma criança que se cortou, então corre um filete de sangue que escorre, e a mãe, que se chama Luziara, manda a criança fugir rapidamente para um quilombo chamado Quilombo Dara, formado por travestis transexuais. Então conta essa história sobre eu fui Ebome, existem várias pessoas que foram Ebomes, e esse filme está extremamente lindo, e eu tenho certeza que vai ter um alcance magnífico, porque se trata justamente de uma criança onde o seu próprio quilombo a jogou pra fora e ela teve que fugir da escravidão naquele período. Mas só pra voltar um pouquinho, você falou que encontrou no metrô, você encontrou a criança, esse Isso, ator no metrô, ele não era isso. ator, Ele era não uma era ator. E aí criança, você chegou no metrô e abordou, assim. eu tinha o significado de pegar uma criança Aham. negra, por quê? Porque quando eu vi essa criança, eu falei, eu tô ficando maluca. Eu tô ficando maluca. E aí eu comecei a procurar. Eu entrava nas matas, eu acendia meu cachimbo. E eu procurava. E aí é muito engraçado, porque esse curta-metragem tem que se transformar num longa-metragem. Por quê? Porque, na verdade, quando essa criança ocorre o filete de sangue que escorre no vestido branco do menino, ele sai pra fora onde tá a senzala, né? O quilombo em si. E as próprias pessoas negras do seu próprio quilombo apontam em direção ao menino como se ele tivesse algo de errado. E aí eu lembro quando eu tava nas festas de família, né, minha família negra, as pessoas falavam, ó lá, lacraia. Eu ouvi muito esse termo. Ó, lacraia, lacraia, lacraia. E não sei não, esse menino vai virar mulherzinha, hein? Então, eu sinto que eu fui mais negada dentro da minha comunidade, que eu luto até hoje, inclusive, do que o próprio sistema, de fato. Porque são passos, né, que a gente dão. E aí essa criança chamada Derek, eu falei, eu tenho muito orgulho, eu quero essa criança. Quando eu vi essa criança, eu falei, é esse Ebome. Mas eu acho que tem vários Ebomes aí. Então, falando de futuro, né? Esse curta-metragem tem o objetivo de transformar no longa-metragem para contar as histórias das mulheres sendo escravizadas que estavam dentro desse quilombo Dara, para falar da minha história, para falar de Iracema, porque Ebome, essa criança trans, se transforma em Iracema com o tempo, se transiciona, e aí ela tem um inimigo, né? Porque nós temos inimigo. E o inimigo justamente é o seu Fernão, que o Fernão, ele é um dono dessas terras, né? E ele luta contra Iracema. Então eu vejo isso na Globo, assim, sabe? Eu acho que eu consigo sentir uma novela das 9 falando sobre isso. Acho que eu tenho essa ambição de contar essa história e também contar sobre a Ainá, que é essa cuidadora. Porque, assim, por exemplo, minha mãe, ela teve gêmeos. E aí, quando minha mãe carregava dois gêmeos assim, ela não tinha tanto leite. E aí foi onde uma amiga dela, chamada Luciana, ela amamentava eu e meu irmão. E aí também, como essa história se tá muito entrelaçada à minha vida e a vida de várias mulheres transexuais que transicionaram muito nova ou que foram expulsas, né? Ou que foi expulsa da sua própria casa. E você tem uma expectativa, assim, de quando que vai ser lançado? Eu sei que você não tem uma data ainda, mas a expectativa é esse ano. Eu gosto muito da surpresa, assim. Ah. Eu gosto muito desse mistério, né? Eu acho que já tá finalizado, está em processo de distribuição e Já. já tá na De rua. repente você vai avisar quando for lançado, todas as redes sociais. Acho que vai ser esse boom, vai ser uma explosão, porque o curta-metragem, ele é um poema que fala assim, desnaturalizaram nossos corpos e nos venderam por tão pouco, e eu sempre me perguntei aonde estavam e aonde estão os travestis de cor na escravidão. Mulheres que atravessaram as fronteiras para fugir do homem especial, homem branco. Eu sou herdeira dessa travestilidade, eu transmutei. Apaguei o passado e me transformei, e me faço presente, já que nunca recebi presente de amor nenhum. Eu já ouvi falar sobre Zumbi, sobre Dandara, e Dandara, a travesti que foi brutalmente assassinada. Pois eu sei que as travestis de cor não são símbolos para afeto. Mulheres que viveram e ainda vivem no breu, clamando todos os dias por narizes finos e cabelos escorridos. Eu ainda não me sinto liberta, dentro dessa superfície que me atravessa e que me enche de culpa. Quando estou rodeada de senhores de engenho, que quer me ver no lugar minúsculo e culposo. Trazer ao novo Messias. E aí, dentro desse poema, se transformou numa música que fala, que eu criei, né? Que vai ser a trilha sonora principal da música, que fala assim:
Quando o sol se põe, ela se põe a chorar. Ela já perdeu seus pais, não tem pra onde ficar. Ela transcendeu e já desceu o morro. Na sua mala só desgosto e nos traumas de abusos quando era um garoto. Ela foi filho mais novo e o seu pai sempre disposto a proteger o que era seu. E quando ela nasceu, a sua mãe lhe abençoou. Aí é bem por esse contexto, assim. A gente deixa o resto de surpresa. É surpresa, mas esse curta é trilha, esse curta é um possível imaginário do que seria uma pessoa trans na escravidão e o que é uma pessoa na escravidão hoje. Então é um curta-metragem que fala sobre mim, fala sobre a minha mãe participa. É muito lindo, porque a minha mãe, ela é nesse intuito de fazer a parte documental, a minha mãe ela fala, desde quando você nasceu, eu sempre soube que você era mulher. Mas não qualquer mulher. Você é diferente. E minha mãe falava, você carrega a diferença dentro de você. Os meus pais contaram as histórias deles e não teve ninguém para ouvir. Agora você está sendo responsável por contar as nossas histórias e as histórias da maneira como tem que ser contadas. Você é a Nube. Na verdade, Henrique, ela falava, né? Henrique, você é complexa. Mas essa complexidade toda que faz você ser bela ou espontânea. Então, o filme é lindo. Eu estou muito ansiosa. Inclusive, vocês irão ver. Vocês irão ver, né? Acho que irão. E tô muito ansiosa pra tudo, pro sucesso, pra alcançar os objetivos, pra abrir a minha primeira produtora de pessoas PCDs. Eu sinto também, por exemplo, no meu segundo trabalho, eu quero sim contar pessoas PCDs que possam fazer parte desse curta, que é um curta que fala sobre a mulher solo, fala sobre a mulher transexual, fala sobre uma mulher idosa, fala sobre os homens negros nessa narrativa, crianças que transicionam. Então, eu vou respirar e eu vou com tudo no meu objetivo, porque essa é a minha missão. Legal. Lubi, a gente vai fazer um pequeno intervalo. Tá Daqui a ótimo. pouquinho a gente volta falando mais sobre sua carreira na música também, que a gente falou pouco ainda. Vamos falar mais. Vamos. Então não sai daqui. Não sai daí, que daqui a pouquinho a gente volta com mais da Fiquem, Nube viu, Messias. gente? Voltamos com o ponto de vista, hoje recebendo a multiartista, a Nube Messias. A Nube, a gente falou muito da sua vida ligada ao cinema, mas você também tem uma ligação com a música, né? Você tem participado de festivais, eventos aqui no estado, shows de hip hop, batalha de slam. Queria que você falasse um pouquinho das suas influências, de como você encontrou a sua sonoridade. Sim, então, na verdade, as minhas referências são sempre pessoas trans, né? Eu sempre busco esse lugar, justamente por ser uma pessoa trans, mas na verdade, por Guarulhos me contribuiu muito, assim, com o meu histórico musical, né? Eu comecei a cantar na Um T Gang, que é lá no município de Guarulhos, né? Município não, lá no bairro de Lenise, São João, né? Com Moicas, né? Na verdade que chama. E aí eu lancei No Haters, que foi a primeira música. Eu Mereço, que eu já tava no Instituto Criar, né? Gravei lá. E aí eu tô construindo a minha carreira musical em torno da política mesmo, de conhecer pessoas, de fazer articulações em casas de show, né? Eu já cantei em casa de show, já cantei em museu. Então eu sou uma pessoa que topa tudo, assim. Acho que a construção musical, ela é construída por essas camadas, né? Que seriam essas inspirações, que seria o repertório, que seria a criação artística da imagem e tudo isso. Então eu estudei também música, né? Eu fiz um curso que tinha 3 módulos, né? Que fazia como começar a ser um artista do zero, assim, sendo independente. E aí tô nesse processo já faz 3 anos, 3 a 4 anos. E você compõe todas as suas canções, você citou Sim. algumas, né? Tem Incrível Demais, Rio Nilo. Você que compõe todas as suas músicas, você faz parcerias também com coletivos, Todas. outros artistas? Todas as músicas que eu criei, eu me considero. Eu acho que eu tenho uma qualidade que é escrever. Eu sou muito boa pra escrever. Eu tenho uma dica, eu sempre componho tomando banho. Acho que é um momento de eu sentar, de eu respirar, Mas eu vejo que eu tive uma grande evolução nas minhas composições. Por exemplo, No Haters e Eu Mereço eram músicas que eu estava já no ensino médio, né? Então, pra mim, era
coisas bobas, sobre os meninos que falavam sobre no ensino médio, sobre roupa, sobre. Então tinha um cenário diferente pela maturidade que eu tinha no momento, né, de compor. Então agora, hoje, por exemplo, essa que eu criei do Ira é muito importante, a letra já amadureceu bastante. Tem Incrível Demais, que fala sobre. Eles me encontram em bares, e me encontram na avenida, mas eu sou incrível demais, mas não pra ser sua mina. E é Incrível Demais que foi composto, né? Foi composto por mim. E um dos primeiros shows que eu cantei Incrível Demais foi aqui, na Casa Solar, né? Onde eu tive convite do projeto Espiral, inclusive. Espiral foi aprovado na Lei Paulo Gustavo, né? Pra produzir esse ano. E tô com eles nessa articulação também, de desenvolver outros trabalhos também. A gente vai assistir um trechinho depois dessa apresentação, né, no Ai, que projeto chique. Espiral. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto, né, que é uma vernissagem musical, e é um ambiente, assim, bem intimista, que você canta, assim, bem próxima do público, né? Uhum. Como é que foi essa experiência também, de se apresentar dessa maneira, com o público ali tão próximo, sentindo essa recepção? É interessante porque quando eu tô no palco, eu me sinto humana. Eu me sinto vista, entende? Dentro de uma sociedade onde eu não sou vista ou muito marginalizada, num palco eu me sinto humana. Eu acho que é o único lugar onde eu me sinto mais humana. Eu me sinto humana com minha mãe e eu me sinto humana nos palcos. Porque quando eu tô no palco, além de ser vista, porque todas querem ser vistas, entende? Todas querem o mesmo lugar. Então, se você perguntar, eu entendo que entre as mulheres trans, todas têm um objetivo diferente, mas o objetivo final é ser vista. E que a solidão, na verdade, não é uma opção, já é dada. Então, quando eu tenho essa recepção de pessoas que estão gostando de mim naquele momento, que dura muito pouco, eu sinto que, por isso que eu não quero entrar na política ou qualquer ramo, porque eu preciso ser mais vista. E eu preciso dedicar a todo o meu tempo, porque é realmente frustrante. Eu sou a noob do palco de 30 minutos, onde eu me sinto mais humana, e depois que eu saio do palco, eu não sou mais. Entende? Eu me sinto humana, mas a sociedade não. Então, naquele dia específico, eu fiquei muito emocionada, porque eu tinha passado por várias questões até chegar lá, e aí eu vi várias pessoas que foram ver o meu trabalho, inclusive admirar, aplaudir meu trabalho. E aí, foi incrível, foi espetacular. É incrível, né? Como é incrível demais. Mas eu sempre sinto que eu sou vista e humana. Você participou também de alguns festivais aqui na cidade, você participou do Festival de Cultura e Empreendedorismo LGBTQIAPN+, aqui na cidade. Também queria que você falasse um pouquinho de como é que foi essas experiências, né, de ter esses lugares de ocupação também, pessoas promovendo esses encontros, né? Como é que foi essa experiência para você? Sim, acho que é incrível porque Guarulhos, eles não investem em cultura da forma como deveria ser investida. Então, a nossa Casa Arte teve essa grande oportunidade de realizar esse evento e que foi também importante para mim encontrar as pessoas de Guarulhos, os artistas de Guarulhos, a gente se encontrar nesse espaço e formar esse grande evento, porque eu já entendi que tem muitos artistas bons em Guarulhos, mas infelizmente eles têm que se realocar, sair de Guarulhos para realizar os sonhos, entende? Então, eu acho que eu permeio por essa necessidade de fazer algo aqui, por isso que eu decidi fazer o filme aqui também, para provar que Guarulhos tem potência, tem pessoas que fazem, elaboram produtos de qualidade, música, cultura de qualidade também, né? Então, eu acho que, além de ser importante, é inclusivo e também é perto da nossa comunidade. Naquele dia, por exemplo, a minha família foi de Uber, deu super barato. Eles têm que pensar nisso, em como a comunidade vai ter acesso, né? Acesso na acessibilidade a esses espaços, a esses eventos e a esses encontros, né? E falando mais um pouquinho do cenário de Guarulhos, né, aprofundando essa questão, você acha que ainda falta espaço, falta incentivo? Você comentou, inclusive, como o PROAC foi importante para você conseguir realizar, Uhum. especialmente nessa área do audiovisual, que acho que tem um custo ainda maior. Você vê que ainda falta muito para Guarulhos, para de fato acolher todas as pessoas? Tem pessoas aqui fazendo arte? Então, eu sinto
eu sinto que a ruptura agora positiva é a Lei Paulo Gustavo. Tá mudando, a gente tá conseguindo. Falta mais. A gente tem sede demais. Mas com a Lei Paulo Gustavo, acho que vai trazer um cenário diferente para nossa atual situação. Que já Ah, está acontecendo, inclusive, eu vou me inscrever e vamos São possibilitar acho ainda que 10 mais. milhões, se eu não me engano, que vão ser Sim, destinados eu vi aqui a bastante, tem Guarulhos. audiovisual, tem curta-metragem, tem videoclipe. Então, eu tô bem confiante e bem positiva com o cenário cultural de Guarulhos, a partir da Lei Paulo Gustavo, Uhum. no qual eu vim aqui nas sessões plenárias, que foi feita, né, autorizações, a sessão plenária para falar sobre como seria o projeto. Inclusive, ano passado, inclusive, eu vim aqui com a minha produtora, que é a Milena de Moura, inclusive, que produziu o curta-metragem, que foi proponente. Na verdade, se não fosse ela, eu não faria esse trabalho. Então, a Milena de Moura possibilitou ainda mais a minha inclusão e ainda mais o meu amor que eu tenho por esse filme e por outros trabalhos também. Yuri Amaral, Márcia Beatriz Graneiro, uma galera bem, bem interessante, bem chique. E uma outra coisa que aqui em Guarulhos também promoveu uma certa mudança foi a chegada do Sesc, né? Que também Ah, é um sim. espaço que muitos artistas, que valoriza artistas locais, né? É um espaço que os artistas podem se apresentar. E você, inclusive, também fez um trabalho com o Sesc, né? Que foi o Sarauzinho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse Gente, eu fico passada projeto. como fico em todas, né? Tô sempre articulando. Então, foi muito importante porque o meu pai foi nesse dia e ele falou, nossa, e hoje é o Dia da Mulher e você foi convidada. Eu fiquei muito feliz por isso. É um trabalho de valorização das mulheres, né? Sim, total. E aí eu falei, nossa, é possível eu ser vista aqui no meu bairro, perto da minha comunidade. E eu fiquei muito feliz porque o Sesc, ele proporcionou esse momento onde meu pai esteve, minha família esteve e falou, nossa, eles levou com mais seriedade Uhum. o meu trabalho. Que eles falavam, nossa, tem camarim. Meu pai falava, meu Deus, tem camarim. Tem, tipo, não é, né? Meu pai é cantor também, né? Mas a minha família falou, nossa, é algo realmente sério, né? E minha família me ter visto como mulher, mais como mulher naquele evento, foi muito importante. E foi um show extremamente lindo. E assim, em paralelo a essa criação artística, você também fez um trabalho como modelo. Ai, gente, olha. Que foi a publicidade da Avon. Mas isso foi algo assim, pontual? É algo que você pretende levar profissionalmente também? Ou foi uma questão um Ai, pouco. total. Acho que eu quero ser tudo. Eu quero ser modelo, eu quero ser diretora. Acho que o que eu puder ser, eu quero ser, né? Porque na verdade, eu sempre me vi, na verdade, eu não me vi como uma pessoa autodidata e bonita. Então, pra mim, conquistar essa, essa autoestima, a base de muita terapia, a base de entendendo que as pessoas realmente falavam, nossa, você é bonita, você tá talentosa. Então, hoje eu não acredito, tipo assim, eu acredito mais, mas eu acredito 100%. Acho que é um processo. E a Avon foi muito interessante, porque eu fui convidada, né, na verdade, pelo Matheus, né, por uma galera que já faz stylist de cantores. E ele falou, ai, você é muito bonita. Você quer fazer uma campanha pra Avon? Eu falei, sim. E aí, eu fiz uma campanha da Boticário agora, vai ser também. Fiz essa da Avon, já desfilei na Casa dos Criadores também. Então, eu não sei, eu sou multi-coisas, assim. Então, eu nunca sei, na verdade, o que eu vou fazer, por exemplo, semana que vem. Eu nunca sei se eu vou convidada pra ser, porque eu tô sempre. Eu já trabalhei como transista, já fiz dread, já trabalhei na Encrespo, deixa eu ver, já trabalhei como cobradora. Enfim, eu fiz tanta coisa nessa vida e eu tenho 23 anos só. Então, eu tô sempre em busca. Então, eu sou virginiana, né? Então, eu nunca sei. Eu gosto de fazer tudo, mas com muita qualidade, com muita, muito coerente. Então, eu tô sempre querendo mais, assim. Eu nunca paro. O nosso tempo já está quase terminando. Eu queria deixar esse finzinho para você divulgar o que você tem em vista agora próximo. Você falou que está participando dessa seleção da Paulo Gustavo. O que você tem? Já tem algum projeto aí em mente? Você participou, que a gente não falou também, do Slam das Minas. Esse ano, a Transaral também, de um coletivo Transformação que você participou. O que você tem programado já agora para esse Então, eu vou ano? abreviar. No Transsaral, eu já fiz também, já trabalhei, já fiz batalhas, né, de poesia e rima, já quase ganhei. Uma vez já ganhei, na verdade, eu ganhei uma vez, quase ganhei. Porque, na verdade, eu tenho tanta coisa pra fazer que às vezes eu não consigo estar presente em todas as áreas, né? Mas Lei Paulo Gustavo está aí. Ira Travesti na Escravidão vai sair esse ano.
Esse ano eu vou abrir minha agenda de shows de março, inclusive. Quero muito que todos participem. Vou abrir com um show realmente de 1 hora, com percussão. Então a coisa tá muito séria. Vai ser aqui em Guarulhos? Vai ter show? Vai ter show aqui em Guarulhos, vai ter show, acho que em todos os lugares que for possível. E é isso, me acompanhem, anub.messias nas redes sociais. E é isso. Acho que filme, Ira tá vestida da escravidão, e Lei Paulo Gustavo, música, apresentações de 1 hora, com repertório, com percussão. E é isso. Na política eu não sei bem, tô pensando. Novi, queria agradecer muito a sua participação aqui com a gente na obrigada Câmara, minha, passou obrigado rápido. à Câmara Municipal de Guarulhos, obrigado a Letícia, que inclusive que me convidou, obrigado a você por ter me entrevistado e né, ouvido um pouco da minha história, assim eu posso ter mais vista, como eu te falei, e eu tô muito feliz, obrigada a todos da equipe, a todos da gravação, e é isso, muito obrigado. Agora a gente vai ficar com um trechinho também de Incrível Demais, naquela apresentação. Ai, vamos ver, porque ela é então, linda. todo mundo vai poder conferir um pouquinho desse trabalho. É isso aí, gente. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo Ponto de Vista. Tchau, TV tchau. Câmara Guarulhos, do canal da Cidadania. Na, 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 na. Vem. Eles me encontram em bares e me compram na avenida. Eu sou incrível demais. Ei, mas não pra ser sua mina. E eles me encontram em bares e me compram na avenida. Eu sou incrível demais, mas não pra ser só. E ele que quis meter o louco, mal sabe ele que eu sou esperta. Tô sempre linda no jogo, rindo na cara dos comédia. Malandro tá de boca aberta, cuidado, entra mosca. Não mosca, me solta não, eu não te dei permissão.